É osso jogar com o São Paulo no Morumbi. É difícil ganhar do São Paulo no Libertadores no Morumbi. O São Paulo toma conta do Morumbi, a torcida do São Paulo tem outro comportamento, não é aquele comportamento que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, de cobrança. É a química, né? É o entendimento que é a Libertadores da América e como que ela deve ser disputada. O torcedor do São Paulo entende isso. E eu acho que nessa situação específica, para mim o São Paulo passa nesse grupo aí. Tem alguma dificuldade? Claro que tem, porque... O Marcão tava numas aqui que falou assim, se não se classificar com 6 vitórias na primeira fase, eu nem comemoro, ele falou. Torcedor do São Paulo, muito boa noite. Um vídeo aqui com as principais informações do time do coração, pessoal. E tem novidade de jogador do Vasco aqui em negociação com o time do coração. A imprensa esportiva já projetando os próximos jogos do SPFC. Pessoal, vamos reagir com os melhores conteúdos. Nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Só quem já esteve no Morumbi numa quarta-feira à noite de Libertadores sabe o que eu vou falar. É osso jogar com o São Paulo no Morumbi. É difícil ganhar do São Paulo no Libertadores no Morumbi. O São Paulo toma conta do Morumbi, a torcida do São Paulo tem outro comportamento, não é aquele comportamento que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, de cobrança. É a química, né? É o entendimento que é a Libertadores da América e como que ela deve ser disputada. O torcedor de São Paulo entende isso. E eu acho que nessa situação específica, para mim o São Paulo passa nesse grupo aí. Tem alguma dificuldade? Claro que tem, porque sempre aparece uma pedrinha no meio do caminho. Mas quem perder ponto para a Alianza Lima vai ficar fora, hein? Ah, vai dar problema. Não pode perder ponto para a Alianza Lima, que eu acho que é o que vai desequilibrar ali. Como o São Paulo perdeu pontos naquela Libertadores que foi parada pela pandemia para o Binacional, lembra? Lembro. Do Peru. Né? E aí ele perde para o Binacional logo na estreia e aquilo faz uma diferença danada depois. Mas o Binacional foi o ponto mais alto que o São Paulo, que algum clube brasileiro já jogou, né? São 4.600 metros acima do nível. É um negócio. É lá no topo. Se você estica a mão, você pega e cumprimenta a Deus. É tão alto que é lá, é um negócio impressionante o São Paulo teve nesse jogo contra esse Binacional aí. O São Paulo, ano passado, o Fábio, ele quase passa pelo Botafogo, foi para os pênaltis. Sim. São Paulo fez um bom jogo até o primeiro jogo contra o Botafogo, no segundo tempo, teve chance. E aí depois, no Morumbi também teve chance com o Caleri, enfim. Nos dois jogos com o Caleri. Nos dois jogos. E nos pênaltis ali, se ele avança, eu te digo que ele passaria pelo Peñarol. Não ia meter 5-0 no Botafogo, mas passaria e poderia chegar na final ali. O São Paulo teve, talvez o Beldia tenha sentido muito, que o São Paulo teve assim uma possibilidade, passando pelo Botafogo, que era o principal problema ali para o São Paulo, a coisa podia clarear. Sim. E aí era um jogo só contra o Atlético Mineiro numa decisão. Ficou esse sentimento também, a gente percebeu que ficou isso dentro do elenco. Exatamente. Demorou até para passar. Porque o próprio adversário da final, que seria o Atlético, foi adversário do São Paulo na Copa do Brasil, que tirou o São Paulo. E o São Paulo fez jogo duro com o Atlético também teve uma oportunidade de ouro com o Lucas para resolver. Enfim, olhando para o São Paulo e vendo que tem um elenco melhor, né? A expectativa pode ser maior. O Zubeldia mesmo falou já, numa entrevista aqui pra gente, que vamos ganhar a Libertadores. Então, o São Paulo tem um time, como você falou, melhor do que o ano passado, né? Um time mais qualificado, é um time que tem um tempo já de jogando junto, dentro de uma ideia de jogo do Zubeldia. Concordo muito com o Pascoalzinho, né? O torcedor, ele olha para a Libertadores, todos os clubes olham, mas o São Paulo tem conquistas, né? Dentro da competição. Então, o torcedor cria uma atmosfera no Morumbis, né? Hoje, que é muito favorável para os jogadores dentro da Libertadores. É só uma observação em cima do que a gente falou dos adversários, sabe? Porque tem jogadores ali que têm muita experiência de currículo e de Libertadores também. Né? Não tem a tradição, o peso da camisa do São Paulo, a instituição, mas são jogadores ali que têm dentro do currículo momentos importantes na Libertadores. Assim, hoje eu vi um programa com o Donan, a Marcela e... Nossa, vai me fugir o nome. Enfim, mas cada um colocou um time como segundo colocado. E isso chama um pouco a atenção. Quando você crava, não, o primeiro colocado é o São Paulo, o segundo, por exemplo, é o Libertad. Eu acho que o torcedor, a gente olha para um cenário que os outros adversários são muito frágeis. Quando você tem dúvida de quem pode ser o segundo colocado, com jogadores experientes que cada time tem, ou atmosfera de estádio, enfim, eu acho que não é uma preocupação para o São Paulo, mas é um olhar um pouco mais atento, de saber que o São Paulo, ele é favorito para avançar, né, até na primeira colocação, que tem um time muito qualificado, mas que não dá para diminuir o tamanho do jogo, enfim.
sabe? Diminuir o adversário, porque são adversários. É um grupo um pouco. de trocação. A gente fala muito do grupo do Internacional e Bahia, né? Que é o grupo da morte, mas se olhar para esse grupo, pode ter algumas armadilhas que o São Paulo tem condições de avançar, mas tem que olhar com um pouco de cuidado. Vamos ao grupo do São Paulo. Tem o Tajeres. Tem o Tajeres. E o Alianza Lima, que é o que eu estou falando aqui, até quando o Alianza Lima durar na Libertadores, todo mundo vai falar, é aquele que eliminou o Boca. Time do Gorosito. Isso. E o Libertad que Tem o Guerreiro lá. né? Normal, né? Tem um sub-80 O Libertad, essa é uma característica do Libertad, Marcos, né? Ele acaba Marcos e Guerreiro. pegando jogadores que daqui a pouco já serviram, especialmente o Olímpia, é quase que uma filial do Olímpia ali, né? Já na reta final de carreira, passam para o Libertad. É o terceiro time, né? Um simpático, tá ali na capital, então o pessoal já não tem mais, de repente, aquela mesma intensidade e vai para o Libertad. Na distribuição de vagas, o Libertad está sempre, é o líder hoje do Campeonato Paraguaio, né? Ganhou do Olímpia justamente no O final de Santa Cruz semana. tá jogando. É isso. Tá por lá também ainda. Tá por lá também. Cardoso ainda. também, né? Taquara Cardoso. A base é realmente de veteranos. Quando aparece um jovem, rapidamente é vendido, né? Esse é o Libertad, que não tem torcida, aí vai jogar no Defensores del Chaco. É o São Paulo. São Paulo vai lá, se quiser, joga de local, né? O torcedor vai se fazer ouvir, porque não tem essa torcida toda. É chatinho só por essa experiência, né, que tem o time do Libertad, de pisar na bola daqui a pouco, fazer uma manha aqui e tal. Porque bola por bola, o São Paulo tende a avançar aqui. Tem o Tajeres do Cacique Medina, tentando retomar uma velocidade lá no Tajeres, que não anda bem das pernas. O Tajeres é um clube empresa, então apareceu, vendeu. E aí não tem a mesma verba à disposição para contratar. Tem que criar de novo, fato novo, para poder fazer uma nova venda. Sim. Então ele sofre com isso. Apareceu bem e acaba indo embora. Tem um Esse fato é um problema. que me chama- Rafael, papo direto contigo é perguntando a sua análise da chave do São Paulo na Libertadores. Fácil, médio, Não, difícil. Médio para difícil. Concordo, E ainda mais com o futebol que o São Paulo tá jogando. é Eu verdade. acho que é médio para difícil. Tentar ganhar os 3 jogos em casa e um empatezinho fora para chegar em 10 pontos e torcer. O Marcão tava numas aqui que falou assim, se não se classificar com 6 vitórias na primeira fase, eu nem comemoro, ele falou. Que absurdo, mano. Não, mas, ô Rafa, então, na sua opinião, o maior adversário do São Paulo é o São Paulo mesmo. É o São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem o melhor elenco dos últimos tempos. Eu acho que melhor do que da Copa do Brasil. Porém, ver o time do Zubeldia jogar é uma coisa absurda. É bem Não ruim, tem né? time. É bem ruim ver jogar. Você vê o Mano, com toda a fanfarronice dele aí, o técnico do Corinthians ano passado conseguiu colocar um estilo de jogo, conseguiu fazer jogar, e o Zubeldia nem isso conseguiu. O Zubeldia simplesmente colocava os caras lá. O São Paulo, graças ao Botafogo, não passou a vergonha que o Curica passou. Sim. Corinthians ou Trica. Curica passou, senão o São Paulo teria passado uma vergonha igual esses caras aí. É uma piada o Corinthians, né? Eles estão achando Falta que o time é o Bambi. Então o São Paulo não passou vergonha por causa do Botafogo e o pior que esses jogos do Paulista que ganharam aí vão fazer que segure esse cara mais tempo lá e não vai dar tempo de arrumar pro brasileiro, nem Libertadores, nem nada. Mas na moral, ô Rafa, é assim, mano. Eu tenho minhas críticas em relação ao Zubeldia, todo mundo sabe, não é de hoje. Pra mim, ele é um cara que ele se escora ali em medalhões. Por exemplo, pra mim foi uma insanidade, um absurdo ele tirar o Oscar da meia da articulação. Cansamos de pedir um meia nessa porra, quando contrata, recua o cara pra ser segundo volante pra ter o Luciano de 10. Então, pra mim, mano, esse tipo de situação já deu, cara. Já deu, acho que treinador do São Paulo aí que vier a ser contratado no futuro... Desculpa, só queria contestar. Eu não vejo como problema ele ter recuado para segundo volante. Eu vejo como problema ele fazer isso, não tem do outro meia para ocupar a função Exato. dele. E outra, Sombra, nessa... Eu não sei o que passa lá dentro, assim, no vestiário, mas eu queria saber o que o Luciano faz lá, porque o São Paulo, ano passado, todas as táticas do São Paulo, uma hora ele colocou o Lucas de um lado, aí vai Ferreirinha, quem vai do outro, o Caleri tomando porrada e o Luciano passeia em campo. Esse ano ele mudou agora no 3-5-2, tirou o Luciano no primeiro momento. Nesse jogo, ele volta com o Luciano, mesmo desenho, Caleri lá, o Oscar marcando, o Lucas marcando e o Luciano passeando em campo. E aí, ô Rafa? Eu sou o 10 daqui, não preciso fazer nada, façam pra mim. Eu não sei se você concorda comigo, mas nessa você mata os dois. Você mata o Oscar, porque primeiro que o Oscar não consegue ser um grande pegador. Então, quando você não tem um primeiro volante, um cabeça de área que marca, no caso o São Paulo jogou com o Alisson recuado ali fazendo o primeiro volante.
Você joga o Oscar, que também não tem essa característica de marcação forte. Você já perde a marcação todo dia no meio de campo. Então você mata o Oscar porque ele não consegue ter esse cacuete de marcador. Você mata o Oscar porque ele não tá mais próximo dos atacantes para poder pifar os caras. E você mata o Luciano, na minha opinião, tirando ele da melhor condição que ele poderia ter atuado, que é mais como um segundo atacante, você dando pra ele essa obrigação de ser o armador do time. Então, você mata 2 jogadores numa tacada só, o Oscar e o Luciano também. É muito fácil fazer o óbvio, ô Rafa. Eu não sei se eu sou muito crítico. E tem muito torcedor do São Paulo que fica, nossa, já tá queimando o Zuba. Nossa, já tá falando besteira. Irmão, eu tô falando óbvio. É você colocar um meia na porra da meia. Você colocar um segundo atacante na posição de segundo atacante. É só parar de inventar moda, mano. É só parar de inventar moda. O Dorival, ô Rafa, o Dorival, quando ele consegue ser campeão da Copa do Brasil, sabe o que ele faz? O arroz com feijão, irmão. Ele só não inventa. Ele só não inventa, o São Paulo consegue ser campeão da Copa do Brasil. E jogando um futebol muito mais qualificado, com um elenco muito pior em relação ao que tem hoje. Então, o torcedor, acho que ele precisa parar de ver o Zubeldia como um semideus ali, como, ai, mas o Zuba, ele briga com a arbitragem, ai, mas o Zuba, ele dá carrinho pra comemorar gol, que se lasque. O cara não consegue armar um time minimamente competente, não consegue arrumar uma porra de um padrão de jogo, já estamos quase em abril, aí o cara ainda não conseguiu achar uma porra de um time. Mudou pra 3 zagueiros. No final, né? Mudou pra... Ô, Rafa, ele mudou pra 3 zagueiros porque ele viu que ele ia ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista. Os últimos 3 jogos. Se não na fase de grupo, porque ficaria em segundo, ia decidir com o Novo Horizontino, não sei nem se passaria do Novo Horizontino já nas quartas de final. Então, a partir daquele momento, ele muda, né? Jogando ali contra o São Bernardo pra conseguir a vitória. Conseguiu, jogou com o Marcos Antônio de segundo volante, o Oscar na meia, Lucas e Caleri na frente. Jogou assim contra o Novo Horizontino, aí contra o Palmeiras ele inventou que ele tinha que pôr o Luciano de novo. Faça-me um favor, né, mano? Na moral. Eu não sei o que tem que o Luciano, eu concordo com todas as suas análises em cima disso, porque, meu, é simples igual o arroz com feijão do futebol. É sempre os caras bons pra jogar e cada um na sua posição. Sim. O Abel, a fase ruim do Abel ano passado foi quando ele inventou, vamos dobrar a lateral. E toda vez que ele dobra a lateral, dá errado. Faz o básico, põe o lateral, quem você tem no meio? Põe na meia e tá dando certo. Sim. O Zubeldia não, tem que inventar. E todo mundo que passa lá, eu não sei o que o Luciano faz com os caras. Todo mundo que passa lá, se é medo de cair, todo mundo que passa lá... Ele é líder de elenco, né? Eu acho que o cara pensa isso, o cara chega... Até porque tem aquela história, o Zubeldia, se você pensar, não é um técnico assim que tem um estofo, né? Uma coisa, né? Assim... Tem estofo. Pesado, isso, né? E aí ele chega num vestiário que tinha Rafinha, né? Tinha o Lucas, tinha o Luciano, que tava ali mais tempo, que estavam dominando o vestiário, tinha o Alisson, tinha esses caras aí que era cobrão, aí ele chega de ouro. Mas, Rafa, na moral... Então, mas o Corinthians, pra esse ano, pro ano passado, agora tá tendo um problema com o Memphis também, mas, pô, o Fagner é ídolo, então, meu, muito obrigado, dá um abraço aqui, vai embora. Rafa, tem alguns tipos de jogador que ele no banco é um problema. Por exemplo, você pega o Gabigol no Flamengo. Quando ele vai pro banco de reserva, irmão, você pega mais 2 ou 3 ali que tá insatisfeito com essa condição de reserva também, pra começar a estourar ali um grupinho ali, fazer a igrejinha, né? Malandro, isso aí pra perder um elenco é 2 palitos, então... Exatamente, por isso que o Flamengo não fez esforço nenhum, simplesmente, opa, eu tenho essa proposta, quer, não quer, um abraço, aí foi lá, fez com o Palmeiras, de aceitar e não querer mais, mas, Luciano, foi um abraço, ó, fala pro seu empresário que foi muito bom pra mim. Mas aí como é que você vai falar isso? Desculpa, mas peraí, tem um contraponto aí, como é que você vai falar isso pro cara que foi o artilheiro do São Paulo ano passado? Como é que você vai explicar isso pra torcida, que foi o cara que fez mais gol no São Paulo ano passado? Se você jogar no lugar do Luciano, você vai fazer mais gol que ele. Todo mundo tem uma função lá dentro. O Caleri porrada, o Lucas marcando, o Ferreirinha marcando, todo mundo. E o Luciano fica com a sobra. Cara, você pegou pesado do Luciano. Aí não, porque eu vou te falar. A torcida grita o nome do Luciano, velho. Aí, não, mas então, você tem que ver um outro lado da história. Torcedor do São Paulo, tricolor paulista aí, cada vez mais forte aí, pessoal, no mercado da bola. E também, pessoal, informação agora envolvendo o quê? O Léo, né, do Vasco aí, pode trazer novos jogadores para o time do coração, pessoal. Então, o SPFC aí já se preparando para esse próximo jogo. Tem muitas informações aqui, vamos lá. Pessoal, o São Paulo aqui, ó, pode usar a dívida com Léo Pelé para ter jogador do Vasco, né? Léo Pelé pode fazer São Paulo contratar bons jogadores do Vasco, né? Durante um evento realizado na sede da Comebol Libertadores, né, no Paraguai, o presidente de São Paulo, Júlio Casares, criticou publicamente a postura do Vasco em relação a uma dívida pendente envolvendo a compra do zagueiro Léo Pelé, negociado com o clube
que foi na semi do Campeonato Carioca há alguns anos, né? Segundo o dirigente aí tricolor, a possibilidade de o clube, né, paulista receber o valor devido é mínima, né? Pois o pagamento foi incluído no processo de recuperação judicial. Com isso, tentará algumas vias, né, de acontecer. Um clube que temos para receber é o Vasco, né? Negociamos, abre aspas, né, pessoal, Léo, né? E esse dinheiro entrou na recuperação judicial. A chance, né, pessoal, de receber é mínima, né? Então aí, os jogadores do negócio, né? Uma alternativa que será estudada pelo Clube Paulista seria a inclusão de atletas em uma negociação para abater os valores dessa dívida, né? O clube vai investir pesado em atletas das categorias de base e com a chegada, né, do novo investidor, né, alguns atletas do Vasco serão analisados, pessoal. Então, aí, na minha opinião, seria, né, pessoal, seria aí uma forma de receber a grana, né, no elenco profissional. Nesse momento, né, pessoal, o São Paulo de hoje, né? Vale lembrar que recentemente já acertou a contratação de Matheus Pereira, que cria das categorias de base do Vasco. O volante de 18 anos acumula a convocação para a categoria de base da seleção brasileira e chega para ser reforço, né? Então, sem sombra de dúvida, uma boa alternativa, né? Já que o Vasco não vai ter como pagar o valor de imediato e tirar jogadores do Vasco lá, jogadores bons, né, que vêm aí agregar valor na equipe do São Paulo. Pessoal, ficando por aqui, se for no canal, é um prazer, né, receber cada um de vocês e nos apoie deixando seu like, logo estou de volta aí trazendo mais novidades, sempre informação de qualidade do time do coração do São Paulo.